Graças a Deus por esse tempo que Deus deu para nós. Quero ler com você dois textos. O primeiro fala assim, é lá em Gênesis capítulo 33, verso 17 até o 20. Então esse verso diz assim, olha só que interessante. Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó, salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de um outro lugar chamado Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda. E comprou da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Esse pequeno texto, ele fala do tempo em que Jacó, na sua peregrinação, passou por uma cidade que hoje, e que a gente lê no Novo Testamento, chamado de Samaria, ou Samária, e é o mesmo lugar onde Jesus encontrou uma mulher ali, naquele poço, tirando água, e naquele lugar começou uma conversa com ela sobre um poço. Nesse lugar que Jacó parou e comprou aquele lugar, diz aqui na Bíblia, por 100 peças de dinheiro, um terreno, naquele lugar ficava um poço, e ali se chamava o Poço de Jacó. Depois conhecemos assim, por um Poço de Jacó. E aquele lugar, até hoje, né, depois que José, lá no Egito, morreu e foi trazido de novo para Israel, foi nesse lugar, né, não no poço, mas nesse lugar que os ossos de José também foram trazidos e colocados. É um lugar interessante que eles colocaram ali, e hoje, naquele lugar, existe um monumento, né, que é uma igreja dos cristãos ortodoxos. E eles fizeram uma cripta ali, onde se encontra um lugar, né, com um poço, e o pessoal conhece como o Poço de Jacó. Renato já foi lá, Renato? É mesmo? Fica a tarefinha, né? Já foi 13 vezes e nunca foi no Poço de Jacó. Então tá bem. Aquele lugar tem um monumento, tem uma série de coisas ali, mas é chamado o Poço de Jacó. E é onde também Jesus encontrou uma mulher. Toda vez que eu vou lá para o sudoeste, Foz do Iguaçu, eu nunca deixo de ir ali nas cataratas. Quantos já foram? Cataratas. Foram? Alguns foram. Suponho que os outros não foram. Mas se vocês que estão aqui não foram, eu sugiro que antes que você seja levado por Jesus, que vá. Porque na minha opinião, é maravilhoso. Eu vou todas as vezes. E não tem aquela coisa de falar assim, eu já fui lá. Não, porque toda vez que você vai, a paisagem é outra, e o nosso sentimento é diferente, e eu fico bastante tempo ali. O pessoal que vai comigo fica irritado, porque eu sempre estou para trás. E eu fico falando, mas por que a pressa, criaturas? Para que a pressa? Desfrute, já que já pagou, né? Porque não é barato entrar ali, já que já pagou, vai devagar, como diz lá o Guarapavano, viu, Natan? Vai de gavarinho, vai de gavarinho, vai desfrutando da paisagem. E eu estava ali, essa última vez, e
E a gente ficou bem embaixo das grandes cataratas, onde você pode tirar foto ali e tudo, só que eu fico olhando assim para aquilo, é como se a gente estivesse daqui, ali no fundo do templo, vendo aquilo tudo descer, né? Há muita água, é muita, muita água. E aquilo me deixa maravilhado, porque a gente não tem noção da água, né? Talvez eu consiga contar para vocês como Deus fez a água. Mas há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, não vá se confundindo com os 7 dias de Deus, porque Deus fala assim, para ele um dia é como 1000 anos é como um dia, tanto faz. Por isso que muitas vezes ele olha para nós e diz assim, espere um minuto. E a gente pensa que é um minuto. E por isso estamos esperando até hoje, né? Muitas coisas. Mas tudo bem. Lá mais ou menos por 5 bilhões de anos, este lugar que nós vivemos, a nossa casa, era uma bola de fogo. A nossa terra era uma bola de fogo. E a espaço muito, muito longe, que você não tem noção de saber, partículas de água foram se agarrando a alguns meteoritos. E elas foram se agarrando ali, se solidificando naqueles meteoritos que passam pelo espaço, e ali foram formando, né, uma cadeia de meteoros com água congelada, gotículas de água congelada. Mas estava distante da Terra. Então Deus olhou e disse, eu preciso fazer com que esses meteoritos vão para aquele lugar lá, que eu vou fazer um mundo para aquele povo. No meio de tudo isso, ele fez um grande planeta, chamado Júpiter. E na formação daquele planeta, causou muito rebuliço naquele espaço. E naquele espaço, então, fez com que esses meteoritos fossem para todos os lugares, desviando da sua rota natural para este lugar. E foram vindo para cá. E eles foram vindo, e eles foram cravados no centro da Terra, por muitos milhares de anos. Até que um dia, a Terra esfriou. E quando ela esfriou, de dentro da Terra, começaram a surgir as explosões, que hoje nós sabemos que são as explosões vulcânicas. Tem esse vulcão que explodiu lá na Finlândia, vocês viram? Pela televisão aí? Tem uns negócios explodindo lá, brotando da terra, aquilo tudo. Mais ou menos desse tipo, explodiu do centro da terra e para o céu foi gases e vapor. De forma com que esta água começou a cair nessa terra por milhares de anos, até que formou e liberou toda essa água que estava no centro da terra. Aí eu fiquei olhando para aquilo tudo, dizendo, cada gota de água tem uma história. Cada gota tem uma história. E muitas gotas, muitos milhões de tempo, milhões de espaço, até que veio, e nós hoje olhamos a água e não damos, é água, né? É só água. E é o único planeta hoje que tem água. Marte, por exemplo, a água foi toda secada, porque Deus não quis, Deus colocou lá não colocou a atmosfera, colocou aqui a atmosfera. E lá não tem espaço suficiente para que a atmosfera sobreviva, porque os ventos solares são muito fortes, e ele acabou com a água de Marte. Mas nós temos água, olha que beleza. Ficou com sede? Ficou com sede aí? Eu gostei de pegar água lá atrás, ó. Lá atrás está água gelada. Quanta água, né? Quanta água boa. E aí, Jesus encontra uma mulher num lugar sedento. Lá naquele lugar que nós lemos Gênesis. Mas vamos ler ali João 4, verso 13.
Jesus ia pregar, mas ele passou por um lugar chamado Samaria. Porque ele deu sede, mas ele quis passar por ali. Tinha um propósito. Naquele lugar havia um poço, que era esse poço de Jacó. Naquele tempo, era muito fundo e tinha água. Hoje tem o poço é uns 23 metros só para baixo e não tem muita água, é mais histórico. E a água que brota dali não se sabe se é uma fonte ou se são infiltrações ao redor, quando chove. Mas naquele lugar tinha uma mulher. A mulher estava sentada, começou a conversar com Jesus. E Jesus falou, me dá água. E ela falou, mas você não devia nem estar falando comigo. Não, mas eu quero falar com você. Falou com a mulher, conversou com a mulher, e a mulher contou a história da vida dela, uma vida sofrida, de bastante relacionamentos, uma vida um pouco desprezada, porque era o tipo de mulher que ali, no caso, estava no sexto marido, e ela não era bem vista, por isso ela estava lá ao meio-dia, sendo que todas as outras mulheres estavam ou no começo da manhã, ou no final da tarde, porque o calor era intenso. Mas ele estava conversando com aquela mulher, e ali ele disse, verso 13, Jesus respondeu à mulher e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha Jesus falando da água, a importância da água para todos. Ninguém vive sem água. Estou ficando com sede já, você acredita coisa dessa? Deve ser porque eu estou falando, né? Mas ninguém vive sem água. E ali era a coisa mais importante que tinha. Alguém querendo algo valioso. Ô, Cleide, se for buscar água, eu tenho aqui, tá? Fica tranquilo. Tá bom. Algo valioso, algo importante, algo de dentro do nosso ser. A coisa mais vital que nós temos e precisamos é aquilo. E Jesus volta a conversa, ele vai exatamente nesse ponto. No ponto de falar sobre aquela mulher num lugar quente e seco sobre água. E ele fala assim, olha, você tem sede, mas olha aqui, eu quero dizer a você que tem água boa. Né? E aqui ele mostra isso para aquela mulher. E ele fala do poço. Porque aquela mulher estava vivendo naquele lugar, onde historicamente era um poço que eles receberam por tradição lá atrás, uma tradição de centenas de anos. E naquela tradição, era aquele lugar, além de ser um poço, era sagrado, era o poço do nosso pai Jacó. E ali, naquele poço, de muita importância, Jesus fala da diferença entre Jacó, que era o pai, o patriarca deles, que já havia passado, e ele, que era então sim a realidade que ficou lá atrás. A realidade que ficou lá atrás era Abraão, Isaac, Jacó. Depois, hoje de manhã, eu compartilhei sobre Moisés. Todas essas eram a realidade de fé daquele povo. Mas todos esses povos passaram e deram lugar à realidade verdadeira. E a realidade verdadeira é Jesus. E ele estava ali, na frente daquela mulher. Não com aquele poço, que naquela época ainda tinha um pouco de água, mas secava. Mas agora era a água da vida. Então Jesus falou para aquela mulher, esse verso 13, qualquer que beber desta água, torna a ter sede. Que coisa, né? Ele está falando de uma realidade passageira. Ele está falando de uma realidade que vai embora. Ó, se beber água, já vai ter sede de novo. Beber água, vai ter sede de novo.
Não é assim? Agora a gente tem agora nós estamos no mundo da era da água, né? Porque o povo hoje em dia está numa pira o tal do canequinha d'água que vocês não têm ideia. Não é? Acho que a Mônica tem cara de que tem uma canequinha d'água bem bonita na casa dela. Não tem uma marca de copinho cara pra caramba? É uma marca cara, alguém sabe? Stanley mesmo, é essa aí. Eu fui lá no Paraguai, mas tinha um polvaréu atrás de copo d'água, mas que mania d'água, hein? Tinha lá uma fila, num lugar lá no Paraguai, lá, uma polvaréu com aquelas garrafas d'água, de quanto é tipo. Eu falei, se você for beber essa água toda aí, que promete beber, então está feita a coisa, né? Mas é uma bebeção d'água que só vê, né? Caneca desse tamanho, caneca que vira para lá, caneca que vira para cá, caneca que não esquenta a água, caneca que não derrama, e tem de R$200, tem de R$300, e tem de uma série de coisas. Tem copo para todo preço, né? Para todo preço tem copo. Todo preço, bolso tem aqueles copos. E aí vem essa coisa toda. E essa água aqui volta a ter sede. Bebeu agora, daqui a pouco tem sede. Ainda mais nesse calor, né, que a gente estava vivendo, né, irmão? Quanto estava lá em Santo Antônio? 50? 50, né? Pois é. É por aí que a gente vai vivendo essa quentura toda. E ali não era diferente. Jesus falou assim, olha, todas essas águas, esses copos de águas, aquele tempo não era tecnológico como hoje, tudo isso que vocês têm, passa. Volta a ter sede, desidrata, né? Você fica desesperado por aquilo. Então Jesus falou, esta água você volta a ter sede, é por isso que o mundo sempre volta a ter sede. E essa água passageira do poço de Jacó, ela simboliza este mundo passageiro, com as coisas que representam essa água física, que sustenta por algum tempo, mas volta a terminar. Assim como nossos desejos. Nós temos desejos que, ao você saciar os desejos, ele sustenta por algum tempo. Depois você não liga mais, porque volta a ter outros desejos. Não é? Outros desejos. Compra um carro novo, daqui a pouco já ficou velho. Tem aqueles que limpam bastante o carro. Alguém de vocês é aquele que limpa bastante o carro? Ninguém aqui? Eu também não, né? Eu lavo o carro daqui 6 meses. Quando a mulher começa a... Calma aí, eu passo o aspiradorzinho de vez em quando. Mas quando começa a esposa falar assim, ih, se colocar umas galinhas aqui, elas se criam. Aí eu lavo o carro. Mas eu já não estou nem aí, né, para essas coisas todas, nem para coisa nenhuma. As coisas vão e vêm. Mas é isso que Jesus está dizendo, porque essa água física, da mesma forma que sacia a nossa sede temporariamente, o mundo, embora tenha seus atrativos, e a gente deseja os seus encantos, ele proporciona alegria para nós, que é passageira, ao mesmo tempo que ele aprisiona a gente. Hoje, a escola dominical de manhã, o Marquinho estava dizendo, da idolatria. Tudo que você substitui Deus na sua vida se torna uma idolatria. Só que o seu objeto de idolatria te prende e te faz oferecer sacrifício contínuo. Este mundo ele é assim, ele nos aprisiona. Essa água física, esta água deste mundo, ela traz com ela dor, desilusão, traz com ela, as pessoas ficam angustiadas, porque não satisfaz, né? Ela vai embora logo, tudo que esse mundo oferece vai embora logo, ele acaba tudo, traz dor muitas vezes, né? O que é uma ansiedade, por exemplo? A ansiedade é uma coisa de futuro, e muitas pessoas são presas da ansiedade, que vem lá, que está sempre no futuro, porque ela está presa a coisas que não tem. Parou para pensar? Por que você fica ansioso? Eu fico ansioso pelo futuro. Porque eu anseio ter um padrão que eu não tenho. Então eu sou escravo das coisas que eu não tenho.
Olha que coisa mais estúpida. Não é assim o ser humano? O ser humano não é o único ser que se preocupa com as coisas que estão lá na frente. Todas as outras criaturas vivas, elas estão vivendo daquilo que está no presente, e não nos que estão no futuro. Mas é assim que funciona quando a gente fica ansioso pela vida. É assim que o mundo traz a sua dor, e a gente fica dolorido. Aquela mulher estava dolorida, porque ela estava sempre à procura de alguma coisa, sempre à procura de um relacionamento novo, de uma situação nova, de algo novo para ela, mas sempre acabava, né? Se acabava o primeiro marido, acabava o segundo marido, terceiro marido, quarto marido, nunca se acertava, porque sempre estava à busca. Assim como a água você bebe o tempo todo e sempre está com sede. E é isso que Jesus estava dizendo para ela, essa água acaba. Qual é a água que a gente vive buscando? Será, hein? Qual é a água que você busca e que sempre te deixa sedento de novo? Parou para pensar? Será que é a água do dinheiro? Será que é a água da saúde? Será que é a água de um corpo bem feito? Será que é a água de uma casa bonita? Será que é a água de um carro novo? Será que é a água de um relacionamento novo? Qual é a água que você busca continuamente e continuamente te deixa frustrado, te deixa frustrada? São coisas assim que a gente pensa, não é? Será que é a água do meu futuro? A água do meu estudo? Será que é a água do quê? Todas essas coisas são boas, mas se o fim se tornar nelas, se torna a sua desgraça. Se ela for só um meio para que você chegue a um fim maior, ela é bênção para a sua vida e para a minha vida. E essa água da fonte de Jacó proporcionava essa satisfação momentânea, provisória. Ela mata a sede do presente, mas em algumas horas traz sede novamente. Que coisa interessante, né? Que água interessante que a gente vive por aí a buscar. Mas olha o verso 14, ali com a gente. Jesus fala assim, vamos ler junto? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha a diferença. Jesus está fazendo diferença para aquela mulher, falando a diferença para ela e para nós, né? Aquela mulher representa nós. Ele fala, aqui a água do poço, a água que acaba, a água que seca, de vez em quando tem, às vezes não tem, e você fica sempre buscando. Agora eu vou dizer uma coisa, tem outra água, água rara. Da mesma forma que foi raridade lá há 5 bilhões de anos atrás, Jesus também veio com uma raridade e disse, aqui está diante de você outra água. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Uma fonte em nós, que a água, o H2O que nós bebemos, se torna secundário. Porque a água que nós precisamos não é o H2O. A água que nós precisamos é Jesus, a água da vida. E quando Ele está em nós, nós encontramos e somos saciados. O Senhor Jesus mostrou aqui esse contraste entre a água viva e a água do poço. Enquanto essa água deste mundo oferece a passageira e dá a ilusão que a gente busca muitas vezes, a satisfação proporcionada por Deus é eterna e perfeita. Ela é para sempre. Isso significa que aqueles que mantêm esse relacionamento gostoso com Jesus, que recebe a sua salvação, que anda com Ele e nasceu de novo, passa a ter dentro de si uma fonte de água viva. É a fonte que está em nós. Ela vem nos dar significado para a nossa alma, para a nossa vida. Nós sabemos para onde, quem somos, quem habita em nós.
que vive em nós. E nós temos uma esperança que é contínua. É a água da vida sempre. Se quando eu levanto eu preciso de água para beber durante o dia, na minha vida espiritual eu preciso de Jesus todos os dias. Eu preciso desfrutar da sua presença, experimentar da sua presença, andar na sua presença, falar com Ele. Alguém disse aqui hoje de manhã, alguém falou que Deus é uma energia. Não, Ele não é uma energia, né? Ele não falou que Deus é uma energia, ele falou que algumas pessoas dizem que Deus é uma energia, mas Deus não é energia, né? Ele é uma pessoa. Sim, ele falou, aí ensinando para nós. Ele é essa pessoa, e essa pessoa que habita em nós e que nos traz vida de verdade. Ele traz vida de verdade. Pessoas que não têm Jesus vivem somente. E as pessoas que têm Jesus vivem verdadeiramente. Isso é bom para nós. Dessa forma aqui, a gente vê que as pessoas e nós queremos sempre da água que Deus dá. É a água da vida. É a água essencial. Se neste mundo não podia haver vida se não tivesse água, e Deus providenciou a água, a nossa vida verdadeira, a vida que dura para sempre, é uma vida que você que sabe como é viver com Jesus, sabe como é, sabe também que não pode viver sem a água da vida, que é Cristo Jesus em nós. Essa água da vida, que é Cristo Jesus em nós, ela é essa água espiritual que nasce na direção da perfeição da vida de Jesus e que nos completa. Como é que é você? Você é uma pessoa saciada? Você é uma pessoa que satisfeita? A gente tem lutas, né? Provações, tribulações, né? Todo mundo tem. Alguém não tem luta aqui? Pega a mão que eu vou pedir para você orar por nós. Todo mundo tem luta, bastante. Lutamos com a vida, lutamos no trabalho, lutamos na faculdade, lutamos para ganhar dinheiro, né? Amanhã, segunda-feira, precisamos lutar e assim vai, né? Mas se você não tem a água da vida, essa luta ela é difícil. Mas se você tem a água da vida, você tem alegria em viver cada dia, porque essas lutas são passageiras. E você tem alguém que te ajuda. Você tem alguém que te capacita. Você tem alguém que te refresca a vida, não é? Então, quando você for lá na Catarata do Iguaçu, lá você certamente vai estar calor, eu acho. Aí vão te vender capinha de chuva. Não compra, tá? Compra capinha de chuva, não. O camarada veio vender capinha de chuva. Olha aqui, capinha, R$20. Falei, não quero capinha de chuva não, quero ser batizado lá naquelas águas lá. Aí olhou para mim esquisito assim, né? Mas você vai andando naquele calor, quando chega lá na passarela, lá longe, vem aquele vapor de toda aquela água, e a sua alegria é tomar que todo aquele vapor de água bata em você. Ei, coisa mais boa, né? Não é coisa boa? Eu ergui o braço assim, minha filha falou, que isso, pai? Não importa. Esse povo aqui nunca mais vai me ver de novo. Para que ficar com vergonha, né? Ninguém vai te ver de novo, vai dar uma olhadinha assim, vai achar que você é doido e vai continuar. Aí você continua tranquilo lá. Deixa eu na minha doidura. Vai vocês da sua sobriedade, não tem problema. Não é? Então, a água da vida, que é Jesus, transforma. Ela nos dá alegria de viver. Tira você da ansiedade. Tira você da depressão. Tira você do imediatismo. Tira você dessas coisas mesquinhas que esse mundo tem. Não é? Tira você dessas coisas todas. Às vezes, eu faço uma terapia, que eu gosto de chamar da terapia da esculhambação. Sabe o que é a terapia da esculhambação? Não sabe, né? Então assim, quando você estiver chateado, deprimido, angustiado, doido com a vida, sabe? Aquela coisa que a gente passa de vez em quando. Então, eu fico pensando, eu fico olhando para mim mesmo naquela situação e digo assim, mas não é possível. Larga de ser mole, rapaz. Para com isso, que ser pequeno, para de pensar essas coisas, olha para o alto, né? Acaba com essa historinha aí, essa choramingação. Tem umas palavras que eu falo para mim mesmo que eu não ouso falar aqui, então eu estou pensando aqui que eu posso substituir, por isso estou devagar. Então, aquela coisa que você fala só quando você está sozinho, então você começa a se esculhambar. Aí, depois dessa sua auto-esculhambação, você vai ver que você vai ficar melhor. Né? Porque imagina você,
um universo, um mundo. Você, qual é o seu tamanho? Vamos deixar o universo de lado, vamos colocar nessa terra. Qual é o seu tamanho nessa terra? Hein? Qual é o seu tamanho? Se você pular de paraquedas, você vai ter uma noção. Né? Então, alguém já pulou de paraquedas aqui? Já pulou? Quando? Não, você queria ir de novo comigo, né? É verdade, você queria ir de novo comigo, é verdade. Então, se você for, se tiver coragem que nem eu e que nem o Douglas, você vai pular, quando você olhar para baixo, você vai ver que não dá para ver ninguém. Você vê até umas ilhazinhas, você vê até os carrozinhos lá embaixo, talvez, né? Mas de gente você não vê quase ninguém, não vê ninguém. Aí você fala assim, não é possível, por quê? Um ser como a gente, que é nada, fica tão preocupado com o mundo, e às vezes querendo mudar a rotação da Terra. Né? Tem gente que é tão preocupada, tão ansiosa, tão angustiada, que parece que ela quer mudar a rotação da Terra. Né? Fala, meu Deus, que coisa mais absurda, coisa mais pequena. Né? Não liga para você não, deixa você de lado. Olha para Jesus, siga em frente. Siga em frente, olha para Jesus. Ele dá para você fonte de água. Fonte de água viva. Ele te dá novas perspectivas. Nos dá vida abundante. Olha para Jesus. E olha para a vida que Ele te deu. A vida eterna. Amém, queridos? A vida eterna com Ele. Esquece dessas coisas terrenas e passageiras. E olha para Jesus, a fonte de água viva, porque Ele disse isso. Ele disse isso para aquela mulher, disse para nós: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Olha para Ele, mata a sede nele, não mata a sede nas coisas deste mundo não, porque cada vez que você quiser matar a sede nas coisas deste mundo, logo você terá mais sede, e mais sede, e mais sede, e você sempre vai ficar à procura, e não descansará. Mas se olhar para Jesus, você vai ver que vai jorrar fonte de água viva. Agora olha só o que ele diz aqui no verso 15. Tem o 15 aí? Disse-lhe a mulher: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui para tirá-la. Olha, aquela mulher não queria nem mais ir buscar ali. Acho que a fé dela já foi instantânea, né? Ela teve uma fé instantânea, porque a fé daquela mulher foi tão além, que na sua existência naquele lugar, ela desprezou até o poço físico. E ela disse, que eu nem precise vir aqui buscar. Essa creu, né, irmãos? Essa creu para valer, né? Essa creu, essa se encantou com Jesus, essa se encantou com Jesus de tal forma que Jesus transformou completamente a vida daquela mulher. E eu acho que Jesus, porque a gente tem muitas metas em nossas vidas, meta financeira, meta de status, metas de estudo, metas de tudo, né? Sempre temos metas, mas eu desafio você assim, a pegar todas as suas metas e colocar abaixo de Jesus, não excluir as suas metas. O problema é que as pessoas que vivem buscando água física, são aquelas pessoas que colocam as suas metas acima de Jesus, e aí vive sempre frustrados. Mas quando você aprende a andar com Jesus, você pega a sua existência e traz as suas metas para baixo de Jesus, de modo que Ele está sempre no topo. E com Jesus no topo, as suas metas serão alcançadas. Amém? Eu acho que é Mateus 11:33. Se não for, eu vou falar aqui. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Hoje é João 11:33, acho que é João 6:33, viu? Mateus 6:33, eita. Mateus 6:33.
Ou seja, o reino ou a sua presença é primeiro lugar. E depois? E depois? Depois a sua empresa vai ser estabelecida, depois a sua faculdade será estabelecida, o seu dinheiro será estabelecido, depois, né, o seu casamento será estabelecido, e depois a sua saúde será restabelecida, a sua ansiedade estará no nível aceitável. Por quê? Pode deixar aí. Porque você sempre vai buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, desde que Jesus esteja no topo, e as outras coisas depois dele. Você vai ver que a sua vida será um sucesso. Amém? Pode crer nisso? Pois é, sua vida vai ser um sucesso, porque vai brotar água mais gostosa que a água com gás gelada cristal. Eu vi lá no mercado, lá e faz negócio, água cristal, R$ 2,50. Água Itaipu, R$ 1,59. Eu falei, essa água também é boa. Eu comprei da R$ 1,59, né? Mas bem geladinha, ficou excelente. Vai brotar água, não é? Lá no Nordeste tem um Guaraná chamado Jesus. Quem conhece? Vamos ver. Olha lá. Quer ir lá, o Wellington? Conhece o Guaraná Jesus? É rosa? É gostoso? É bom, né? Diz que até a Coca-Cola comprou o negócio. Comprou a marca. Você que vai muito para o Nordeste aí, os povos do Nordeste ali, compra o refrigerante Jesus. E fala para nós se é bom, tá? Mas ó, a água da marca Jesus é água boa, que jorra e deixa a nossa existência mais feliz e tranquila. Amém, povo? Não é? Agora, para isso tem que pedir. Olha lá, verso 15. Já pedi para colocar aí, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui tirá-la. Pede a água da vida. Pede a água da vida, porque a água está disponível. Mas você tem que pegar. Tá certo? A água, ela existe no mundo, né? Deus já providenciou há 5 bilhões de anos atrás. Mas ela não vai jogar até você. Vai buscar. E a mulher disse: dá-me dessa água. E eu vou querer dessa água. E aí ela creu. E Jesus deu a água da vida para ela. E ela achou motivo para a sua existência. Porque aí no contexto dessa passagem, a gente pode extrair essa aplicação boa para nós, né? Que assim como aquela mulher bebeu daquela água, e a gente às vezes é tentado a buscar soluções rápidas para a nossa vida, como ela estava buscando soluções rápidas, mas a gente pode pedir a água da vida, que é Jesus, e Ele vem nos dar a perspectiva correta do que é essa água. Ela representa essa plenitude da vida, que é a água boa para nós, não é? Eu quero, por isso, compartilhar e convidar você a considerar, buscar essa satisfação que está nele, né? Essa aplicação boa que está nele, olhar para Jesus além das soluções imediatas desta terra, além dos seus problemas que você resolver amanhã. Talvez a sua solução não é resolver os seus problemas amanhã. Talvez a sua solução é pedir da água da vida, que você vai ver que os problemas de amanhã sempre nós teremos conosco. O duro é quem tem os mesmos problemas todos os dias, mas não tem a água da vida, que é Jesus, para não beber, mas que brote do seu interior. Essa é a diferença. A água deste mundo você tem que beber, tem que comprar. Mas a água da vida, que é Jesus, ela brota de dentro. Ela brota do interior, que vem pelo novo nascimento de toda aquela pessoa que deseja e pede a Jesus essa nova vida. Né? Quando você diz: Senhor, eu entrego a minha vida a você. Eu entrego a minha vida a você. Eu quero esse novo nascimento. Porque é assim que diz a Bíblia para nós, né? João 3,3. Fala ninja
no computador. João 3,3, que diz assim. Vamos ler junto? A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito Santo nos faz nascer de novo, e a água da vida começa a brotar. E a gente fica completamente diferente, porque agora você não é mais uma criatura nesta terra. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você não é só alguém que vive. Você é um filho, uma filha que Deus gerou por esse novo nascimento. E aí você não vai querer água desta terra só, não. A água desta terra é só para matar a sede deste corpo. Mas esse corpo está de passagem. Nós estamos de mala pronta quando vier o novo corpo. E lá você terá a água da vida. Você viverá na água da vida e na vida que Deus te deu para sempre. Amém, querido? Não é? Tenho certeza que você vai acabar aqui agora, vai ser louquinho para beber água.